Veja isso agora. Vem comigo agora, não tem mais volta. O estilo show vai começar, vem cá, revolta. Entrevista especial, é pura emoção. Apresentação de Elias Batista, no estúdio Cor e 6. Veja isso agora, não vai conseguir resistir. Vai entrar na onda e não vai mais sair. O melhor da internet é pura diversão. Vem aproveitar, se juntar à multidão. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Salve, salve, simpatia! Tudo bem com você? Estamos ao vivo, 1h25, estamos aqui no Estúdio 46, em Andradas, Minas Gerais. Eu sou Elias Batista, um prazer imenso. E olha, o tema de hoje é muito legal, nós vamos falar sobre abelha sem ferrão. Mas e aí, que interesse tem abelha sem ferrão? Tava pesquisando por curiosidade aqui, sabe quanto custa um litro de mel de abelha jataí? R$332. E 200 ml da abelha mandaçaia, R$160 é o valor de 200 ml de abelha mandaçaia. Mas a gente vai muito além disso. Para isso nós trouxemos aqui um especialista, um biólogo, que é o Guilherme Henrique de Oliveira. Os biólogos estão famosos hoje na internet, né? Mas geralmente o biólogo das cobras. O Guilherme não, ele é especialista em abelhas e vai falar pra gente sobre abelha sem ferrão. Quem é o Guilherme? O Guilherme é biólogo formado pelo IF Sul de Minas, o Instituto Federal Sul de Minas, e agora está fazendo mestrado, mestrando em Ciências Fisiológicas. Ele fez um trabalho, primeiramente com a abelha, com a agrotóxico e a cafeína, e agora está fazendo o mestrado sobre farnesol. Mas daqui a pouquinho a gente conta. Primeiramente, bem-vindo, Guilherme, ao Estúdio 46. Bom, Elias, agradecer primeiro aí estar aqui presente novamente, né? Já é a terceira oportunidade, se eu não me engano, de vir aqui falar sobre a minha área, minha profissão, que é as ciências biológicas, e falar desse assunto tão interessante, né? Que é em relação às abelhas sem ferrão, que são as abelhas nativas aqui do Brasil, e a importância dela para ecologia e para a questão econômica, né? Como você mesmo disse, o mel aí de jataí ou de mandaçaia custa aí um valor bem agradável para quem quer trabalhar nessa parte, nesse setor econômico, né? Aliás, daqui a pouquinho nós estamos conversando nos bastidores aqui, o Gui falou até sobre outros assuntos, não é só o mel, né, que pode-se ter um ganho a mais através das abelhas, tem questão de polinização, a gente vai saber desse assunto daqui a pouquinho com o Guilherme. Mas vamos lá. Aí o Gui, eu perguntei para ele, qual o tema que nós vamos colocar nessa live? Ele falou, vamos falar sobre farnesol. Foi farnesol, o que é isso? Aí ele foi me explicar o que era farnesol. Até anotei aqui, não, é um sextopernenol. O que é isso? Agora sim, agora eu entendi. Eu falei certo? Como é que chama mesmo? O farnesol é um álcool sesquiterpênico, né? Ah, um sexterpênico. Aí ficou fácil, aí ficou moleza. Aí eu entendi tudo. Depois que ele falou do sexterpênico, aí, moleza. Explica pra gente o que é o farnesol, que é o tema aí do seu trabalho. Então, pessoal, o farnesol, ele é um álcool, que nem eu falei, sesquiterpênico, ele é oferecido pelas plantas para as abelhas, né? Como já todos sabemos, a abelha, ela tem ali uma ação de forragear, que é o quê? Quando ela sai do ninho para desafiar o ambiente e procurar recursos para a colônia, como o néctar, o pólen e resinas para a produção de própolis, que é a defesa da colmeia, tá? E o que acontece? Quando a abelha ela vai pegar esses recursos na planta, a planta ela oferece outras coisas sem a abelha saber. Um álcool? Pode ser um álcool. Quer dizer que uma abelha toma uma cachaçinha de final de semana? Seria isso, mais ou menos? Basicamente isso. E o que a planta faz? Ela oferece essas substâncias para a abelha como se ela viciasse a abelha em voltar. Olha que legal. Para fazer a polinização naquela planta. Ou seja, ela oferece uma substância que vai viciar a abelha em voltar para recrutar mais recursos para dentro da colônia daquela espécie de planta. Entendeu?
Só analisando aqui, fazendo uma análise sociológica, é como se fosse você ir voltar para aquele bom boteco final de semana, porque tem ali um álcool, a abelha também tem essa. E existem algumas plantas que puxam mais as abelhas. Olha, a planta em si, que foi estudada pelo nosso grupo de pesquisa, é a Baccharis draconquifolia. Ela oferece esse farnesol através... Tem um nome natural dessa... É o alecrim do campo, alecrim o nome popular. Do campo, de fato. E quando as abelhas vão forragear ali a resina, que é aquela parte gosmenta que sai da planta, sabe? Quando você pega o caule e dá uma rasgadinha nela, não sai aquela substância resinosa? Então, a abelha usa aquilo lá para produzir o própolis. E o própolis, ele funciona como defesa ali na colmeia. É isso que acontece, entendeu? Então, na nossa pesquisa, a Baccharis draconquifolia oferece esse farnesol. E esse farnesol, quando ele vai para dentro da colmeia, ele pode ter ali ação no comportamento da abelha. Não só em relação dela ir buscar mais alimento daquela espécie, mas em relação ao comportamento dentro da ninhada, em várias características e fenômenos que estão relacionados ali ao comportamento eusocial desses insetos. E como que isso acontece, Elis? O farnesol, ele é precursor de um hormônio muito importante na vida das abelhas, que é o hormônio juvenil. O hormônio juvenil está relacionado ali à questão de desenvolvimento, questão de reprodução e principalmente do que o nosso grupo de pesquisa estuda, que é a questão do fenômeno do polietismo etário. O que é isso daí, Elias? Polietismo etário é um fenômeno onde a gente caracteriza o tipo de trabalho que o inseto, ali no caso a abelha, ela vai realizar em relação ao tempo de vida dela. Ou seja, quando a abelha emerge ali da pulpa, ela tem um trabalho específico dentro da colmeia. Normalmente ali de início é um trabalho intranidal, ou seja, ela vai ali cuidar das células de cria, ela vai alimentar as outras pulpas, tirar o lixo da colmeia, e quando ela vai envelhecendo, ela vai modificando o tipo de afazer dela até ela chegar no ponto, que em normalmente 15, 20 dias, que ela desafia o ambiente e faz o que eu acabei de falar, o forragear, que é o que? Ela buscar recursos para trazer para a colônia. E é isso que acontece. E o hormônio juvenil, como que eles sabem, né, que o hormônio juvenil está fortemente relacionado com esse polietismo etário? Porque os cientistas simplesmente eles pegam a abelha que estão ali fazendo o trabalho, por exemplo, a abelha que está ali limpando a colmeia, no início ali da vida delas, eles medem a concentração desse hormônio naquela etapa. Depois, quando elas envelhecem, muda o tipo de trabalho, eles medem a concentração de novo. E foi visto que o quê? Que a concentração de hormônio juvenil em diferentes etapas de trabalho polietismo etário é diferente. Ou seja, ele se altera conforme a abelha vai alterando o trabalho dela dentro da colônia. E é isso que o nosso grupo de pesquisa está fazendo. Por quê? Porque o farnesol ele é um precursor do hormônio juvenil. O que é um precursor do hormônio juvenil? O hormônio juvenil ele é sintetizado por uma via que chama via universal no mevalonato, que é uma via que são várias reações químicas que tem como desfecho e produto final o hormônio juvenil, que acontece ali numa glândula das abelhas que chama corpus alato, tá bom? Que sintetiza esse hormônio dentro do organismo da abelha. E o farnesol, como ele é um precursor, ele está ali presente em uma dessas etapas de reação bioquímica, entendeu? Nós temos algumas imagens aqui. São fotos ou temos vídeos aí, Mariane? Vamos acompanhar agora o vídeo. Tem um vídeo bem interessante que é o comportamento das abelhas. E Sim. Você que está acompanhando ao vivo o que vem a ser esse comportamento que elas têm? Então, Elias, esse vídeo aí foi um experimento um ensaio que foi feito no nosso grupo de pesquisa por uma colega minha que fez também na dissertação, que chama Raíssa. A Raíssa, ela testou o farnesol também, só que em Apis mellifera, que é aquela espécie que tem o ferrão que foi introduzida da Europa aqui. E ela fez nessa espécie. Ela fez o mesmo processo que eu vou fazer, que é introduzir o farnesol no tórax das abelhas e ver se ele tem uma alteração no comportamento dela. E teve? E foi isso que ela fez, aquele vídeo mostra. Olha lá para você ver. O controle são as abelhas que não aplicou nada de substância. O farnesol ali, que as abelhas estão mais agitadas, foi as abelhas que foi aplicado essa substância. Olha para você ver no período de 48 horas após a aplicação, como que as abelhas estão mais agitadas. E por quê? Como eu estava explicando, o farnesol ele age como um precursor do hormônio juvenil, como a Raíssa descobriu. A Raíssa viu que
teve alteração ali, só que ela não sabia se o farnesol agia per se, ou seja, por si só, criando um ambiente endócrino ali dentro das abelhas e tendo como desfecho essa alteração no comportamento delas, ou se ele agiu como um precursor do hormônio juvenil, como já era esperado, e ele ele aumentou a síntese desse hormônio e o hormônio teve essa ação no desenvolvimento das abelhas. E como que a Raíssa iria fazer isso? Como que ela iria conseguir falar assim, não, o farnesol ele agiu como precursor e não por si só? Com 2 ensaios específicos que ela fez. Vem notando ali, observando se a glândula que sintetiza esse hormônio, ela foi aumentada. Por quê? Na literatura, na teoria, a gente já sabe que células metabolicamente ativas, ao contrário das células quiescentes, que são células menos ativas, elas têm um aumento no tamanho da célula, ou seja, ela tem uma hipertrofia. Ela tem um alongamento da célula para melhorar ali na capacidade da produção do metabólico que ela está produzindo ali na hora. E o que se esperava? Depois que o farnesol tivesse ação, se ele fosse um precursor do hormônio juvenil, quando a gente fazer essa secção dessas glândulas, elas estariam maiores do que em abelhas que não receberam o farnesol. E além disso, outra questão também que ajudou para que ela provasse que o farnesol era um precursor desse hormônio, foi em relação aos genes que as abelhas expressaram depois de receber o farnesol. Quais genes esses? Genes que estão ali relacionados com o ambiente que o hormônio juvenil cria. Ou seja, genes de síntese, como o metiltransferase, e os genes de síntese também, o farnesolato hipoxidase, os genes de degradação, como o hormônio juvenil esterase, e os genes de resposta ali, como o metroprene tolerante, Taiman e o Kruppel homólogo. Ou seja, se quando ela fizesse todo o experimento, a glândula se apresentasse maior e esses genes estivessem sendo mais expressos depois da inoculação dessa substância, sim, a gente chegaria na conclusão que sim, o farnesol ele agiu como precursor. Ou seja, quando ele foi injetado nas abelhas, ele aumentou o ambiente... Como é feito com a injeção nas abelhas? A gente usa pipeta, né, a ponteira e já faz direto. A gente aplica no tórax da abelha. A gente põe o cálculo lá, normalmente é uma quantidade bem pequena de farnesol, né? Tipo nanogramas. Eu mesmo vou testar aí uma concentração de 2 microlitros, que é uma concentração de 0,1 nanograma de farnesol. Então eu vou aplicar esse farnesol no tórax das abelhas e ver se vai ter essa reação também, comparando aí com o que a Raíssa já fez, entendeu? Só que a Raíssa fez com ácido. Abelha sem ferrão. É bem interessante, a gente estava comentando. Nós até comentamos no início, falando sobre valores do mel, né? O litro aí da Jataí, R$ 332,00 e 200 ml da Mandaçaia, R$ 160,00. Só que você está comentando também que só pode se utilizar, se ela produz 2 litros num ano, só pode utilizar 1 litro, que tem que deixar ali como reserva para as abelhas. Mas vai além do mel. O que mais pode ser utilizado da abelha comercialmente? Alguém que queira fazer a abelha sem ferrão, quer fazer um experimento comercial. O que pode se fazer? Então, ideias. Tem várias ideias que você pode utilizar a abelha na melipocultura, né, para ter um ganho de dinheiro, como por exemplo o comércio do mel, da própolis, e também a gente pode fazer uma coisa que chama polinização inteligente, que aqui para a nossa região que tem bastante agricultura, os cafeicultores, né, a gente pode oferecer ali as abelhas de forma inteligente com que ela polinize o café do para que produza mais. Tem artigo científico que aumenta de 30% a 40% a produção. E o que seria? Safra. Teria que colocar ali as abelhas, levar a caixinha, digamos assim, com no caso, na plantação? O apicultor, né, o melipocultor, ele vai ver ali, vai analisar ali o ambiente do agricultor, né, formas mais estratégicas e os melhores locais para colocar a abelha ali, mas basicamente é isso. Ele insere a abelha ali no plantio da pessoa, e a abelha, consequentemente, ela poliniza mais e reproduz a planta em si. Graças a Deus nós tivemos chuva, deu uma melhorada, mas nós estamos vivendo um ano de muita seca, queimadas e a questão também do agrotóxico. Atrapalha as abelhas? Olha, Elias, essa questão é uma questão muito preocupante. Por quê? Porque
muitos cientistas aí, a população em geral, está preocupada com a cura do câncer. A cura de doenças ali que, por exemplo, afeta um indivíduo ou outro, mas não chega a afetar a saúde nível espécie, entendeu? E a abelha é um inseto que, se faltar, afeta a saúde nível espécie ao ponto da gente não existir mais. Então, o estudo em relação a esses pequenos insetos, que a gente pensa muitas vezes que não tem nenhum valor, tanto ecológico quanto comercial, a gente que é cientista que estuda essa área está muito preocupado com essa parte, porque nos últimos anos a gente teve perdas imensas de abelhas por questão de agrotóxico, por questão do desmatamento, né? E também em relação às alterações climáticas que a gente está vivenciando agora, que a gente até então pensava que era brincadeira, ou até sabia que ia acontecer, mas só que a gente pensava que ia ser lá na frente, então a gente não se preocupava tanto. Só Tem que antecipado muito rápido. Né? Nem antecipado, o negócio Está acontecendo. está acontecendo. E ninguém está vendo. A gente tá todo mundo vendo, a verdade é essa. O problema é que a gente está num ambiente, vamos dizer assim, tão ruim em questão social que hoje em dia a gente não sabe o que é verdade, o que é mentira. Por quê? A ganância do povo não deixa, do político em si, né? Não deixa a gente. Estamos recebendo por aqui o interpretar dessa Guilherme forma. Henrique de Oliveira, biólogo, formado no Instituto Federal Sul de Minas, também está fazendo mestrando em ciências fisiológicas. E por que essa paixão tua pelas abelhas? Olha, Elias, de início, quando eu entrei na graduação ali no IF, eu conhecia uma professora que chama Isabel Teixeira. Ela foi minha orientadora e a Isabel ela é uma professora perfeita, ela é muito amorosa, ela faz você gostar das coisas, entendeu? E ela trabalha com abelha. Ela e o esposo dela, que é o meu atual orientador, o Roberto também. E eles são cientistas completamente apaixonados por insetos, né? Eles trabalham com abelhas e trabalham também com os abrotes, que é um caruncho do feijão também, eles trabalham. Eles têm linha de pesquisa nisso. Caruncho do feijão. O que tem aí? O que se faz com o caruncho do feijão? Olha, o caruncho do feijão também é uma questão economicamente muito forte, né? Porque como a gente consome o feijão, então ele tem uma importância econômica. Como uma praga afeta economicamente o feijão, né? Pra gente. Então estudar ele traria benefício nessa parte. O que os abrotes fazem? Eles são besourinhos bem pequenininhos que eles vão lá, botam ovo no feijão, aí a larva cresce por dentro do feijão, consome o feijão inteiro, né? E depois ela sai em busca de novos grãos de feijão e assim ela vai consumindo todo o feijão. Ou seja, se a gente ter uma safra ali que foi danificada por essa praga, a gente vai receber o feijão, mas só com o feijão oco, né? Sem o valor nutricional dele. Então estudar isso daí é importante. E a Bel, ela traz isso pra gente, entendeu? E quando eu entrei no IF, eu gostei demais das abelhas, do meliponário, e tive muito interesse em fazer iniciação científica com ela, que nem eu falei para você, eu fiz a minha primeira iniciação, foi minha primeira relação com a ciência, foi também com a abelha sem ferrão, onde eu testei para ver se a cafeína, ela inibia, ou pelo menos mitigava, a ação oxidante ali com o imidaclopido, que é um agrotóxico que mata as abelhas, né? Que se a cafeína ela mitigava aí essa letalidade que o agrotóxico causa nas abelhas. Eu fiz os ensaios, tudo, só que nos resultados a gente viu que a cafeína não tem nenhuma alteração ali. E o que se esperava? Como ele causa um efeito oxidante no sistema nervoso central das abelhas e como a cafeína tem uma ação antioxidante, então eu esperava que a cafeína tivesse esse efeito de mitigar pelo menos um pouco, né? Mas não, foi completamente nulo. E agora, na minha pesquisa do mestrado, eu estou fazendo essa com o Farnesol, que eu vou dar continuidade no trabalho da Raíssa, que eu expliquei mais por cima, que ela viu, né, que o Farnesol ele é um precursor do hormônio juvenil. Se tiver aquelas imagens lá que tem, se conseguir colocar, para a gente mostrar para o público, como que o Farnesol ali, ele teve esse resultado, mostrando... Tem dados. Tem dados, que foi o resultado da Raíssa, mostrando que essa substância, sim, ela foi precursora do hormônio juvenil, e o hormônio juvenil, ele causou ali uma alteração no desenvolvimento da abelha, ou seja, ele meio que antecipou o envelhecimento dela, entendeu? Como a gente viu ali no próprio vídeo, alterando ali a agitação.
O que é que são esses gráficos? O que vem a ser? No caso, esse daí é um gráfico que representa os genes que eu havia dito mais anteriormente, né? A expressão dos genes que estão envolvidos na síntese, na degradação e na resposta do hormônio juvenil. No caso, esses aí do gráfico, são os genes envolvidos aí na resposta, ou seja, são receptores ali que o hormônio juvenil utiliza para fazer a ação biológica dele ali. E nesse gráfico a gente vê, esse aí também, esse daí são os gráficos da síntese e da degradação. E a gente vê naquela estrelinha ali, ó, no gráfico B, que teve uma diferença significativa. Quando você vê algum gráfico que tem aquela estrelinha ali no gráfico B e C, por exemplo, quer dizer que teve uma diferença significativa estatística. Ou seja, no gráfico B, por exemplo, que é o farnesoato epoxidase, olha para você ver como que o gene se expressou muito mais no grupo que recebeu o farnesol tópico. Deu um resultado gigante. E no gene que não, e no grupo que não recebeu o farnesol. O grupo que não recebeu o farnesol é aquele controle. Ou seja, as abelhas que não receberam nada. Entendeu? E o grupo do farnesol é as abelhas que receberam ali o farnesol no tórax. Olha para você ver como que o gene ele aumentou. E nesse gráfico aí, a gente tem mostrando como o farnesol aumentou a glândula, corpus alato. Olha para você ver, quase que ele dobrou o volume da glândula. Deu o resultado. Deu o resultado que a gente esperava, que o quê? O farnesol... Mas ele aí, deu o resultado para quê? O que acontece? O que é bom para a abelha? É bom... E essa imagem, vamos acompanhar essa imagem? Essa imagem aí é a glândula corpus alato, né? Que mostra o tanto que ela aumentou de tamanho quando ela estava metabolicamente ativa. Ou seja, sintetizando o hormônio. Traduzindo isso, por que é bom? Por que é bom saber em relação a farnesol? Isso, qual é o resultado? Chegou à conclusão que... do resultado da Raíssa? No caso... Funcionou o farnesol, mas para que é bom o farnesol? O que seria um uso prático do farnesol? O uso prático, assim, pra gente, em questão econômica, ele é utilizado como pesticida, né? Porque ele está fortemente envolvido ali no desenvolvimento de insetos. Então, se você der uma concentração alta para ele vai causar ali uma toxicidade e matar os insetos, entendeu? Então, ele pode ser seletivo para alguns, menos seletivo para outros. Então, normalmente, ele é utilizado para isso. Mas, em si, a importância da pesquisa da Raíssa e da minha é em relação à coevolução inseto-planta, que a gente já sabe que, desde lá dos milhares, milhões de anos, a abelha e a planta, ela vem coevoluindo junto. Ou seja, para existir planta, tem que existir abelha, entendeu? Então, isso que é a importância. Então, a gente entendendo essa questão ecológica e fisiológica, fica mais fácil para a gente entender essa questão evolutiva que a planta e a abelha tiveram até hoje, desde os primórdios até agora. Nós agradecemos os nossos patrocinadores junto com a gente, Colégio Junqueira. Se você quer matricular o seu filho, matricule uma escola de qualidade, que é o Colégio Junqueira, melhor colégio de Andradas. Também Clube Rio Branco, o clube completo, 3731-1545 é o telefone do Clube Rio Branco. E eu recomendo para você também o It's Burger, muito bom se você quer um hambúrguer artesanal de qualidade, It's Burger. E junto com a gente também temos Marcos Adriano. Marcos Adriano, que é o Instituto de Música, tem lá aulas de violão, aulas de cordas, aula de guitarra, ukulele. Vale a pena você aprender algo diferente. Procure o Instituto Marcos Adriano. Procure lá no Instagram, tem vídeo dos alunos do Marcos Adriano, vale a pena. Bom, recebemos por aqui o Guilherme Henrique de Oliveira, ele que é biólogo. Obrigado, Guilherme. A primeira entrevista que o Guilherme deu nos Estúdios 46 foi sobre a pandemia. Vivíamos a pandemia, mas agora vamos chegando ao final. E o café andradense, sim, claro, claro. Aliás, a gente estava falando de café, né? Aqui está o café andradense. É importante as abelhas para os cafés. Não para o café andradense. O café andradense é o produto final. Mas se não tiver as abelhas, não tem café. Nós temos aqui hoje, inclusive, plateia. Tem o Heraldo aqui de Santo Antônio do Jardim. Tem toda a galera aqui. E o Jardim vive muito de café também, Santo Antônio do Jardim. E Andradas, que é uma cultura. E sem as abelhas não tem o café. Aqui temos o Lucas nos bastidores, temos a Mariane nos bastidores dessa transmissão. Chegando à reta final. É isso aí, como você acabou de mostrar o café, fica o recado aí para os agricultores criar
abelha sem ferrão na própria agricultura deles, que além de aumentar a produção deles em até 30%, eles vão estar aí contribuindo para a ecologia aí da nossa região e para a melhora da saúde em relação a essa espécie que é tão importante economicamente e ecologicamente para a gente, seres humanos. Gente, forte abraço para você, obrigado Gui pela sua participação aqui no Estúdio 46 mais uma vez. Elias, estamos aqui. É isso aí, nós precisamos ainda gravar, Lucas, vamos um dia lá nas abelhas, hein? Gravar lá, vamos fazer uma gravação externa para ver como é que é. A sem ferrão, melhor, né? Porque a outra vai mais tensa. Lá no IF, lá conversa com a Bel, a gente consegue. Tá certo, gente, forte abraço especial para você, até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. Você acompanhou o Veja Isso Agora, direto do Estúdio 46 em Andradas, no sul de Minas Gerais, com o jornalista e analista Elias Batista.